começar a live. Vou começar a live. Ele é a paz. Ele é a paz. Vamos trabalhar assim. Ele é a paz. Ele é a paz. Fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Ele é a paz. Bom dia, nós estamos aqui cumprindo mais essa etapa do nossa escola dominical com o reverendo Ney Caetano, aqui na Igreja Metodista Central, na cidade de Cordeiro. Estamos discutindo a igreja, né? A evangelização, a missão de uma maneira geral. E tem sido muito interessante as nossas reuniões. Eu estou aprendendo muito. 12:6, né? Mateus 12:6 é o ponto que a gente é o versículo, né? A divisa que a gente escolheu para trabalhar e estamos trabalhando, ok? E vamos embora. Então, eu quero louvar a Deus. Pela oportunidade de estar trabalhando cada uma dessas temáticas que tem me ajudado muito a estar interagindo com vocês, a estar produzindo material videográfico, né? E mais para frente nós vamos evoluir, nós vamos dinamizar melhor as apresentações, as transmissões, possibilitando assim maior ganho, tanto como cultural, além do espiritual, como também conteúdo histórico, né? Que gera a possibilidade de crescimento, que é isso que nos interessa. A escola dominical, ela tem esse objetivo de edificar a igreja. Esse é o propósito. E assim, nessa temática, o que é mais importante? O que é mais importante fora das quatro paredes? A gente vem trabalhamos isso na semana passada e vamos ver, né, o que hoje Deus fala aos nossos corações, ok? Então nós vamos estar orando nessa hora e vamos começar. Vamos trabalhar aqui. Ao fundo está aqui da Bruna Carla, na interpretação. Não. Elaine de Jesus. Ele é capaz. Né? E ao fundo está essa música que vai ajudar a gente aqui na nossa transmissão. Amém, amados? Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo um conteúdo bíblico, espiritual para a tua igreja. Lá na frente, aqueles que forem alcançados por este material vão ser edificados com certeza. Senhor, eu peço a tua misericórdia, a inspiração do teu Espírito Santo, a tua graça, para que o conteúdo que hoje estamos transmitindo, ou qualquer conteúdo que a gente esteja transmitindo na direção do teu Espírito, em teu nome, alcance pessoas, liberte e principalmente edifique pessoas para o teu reino. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados?
Tudo bem? Vou baixar aqui um pouquinho. O tema igreja, ele envolve dois aspectos. A estrutura, que é a estática, né? A parte estática, que é a estrutura da igreja, né? E a parte dinâmica, que são as pessoas. Todas as duas, tanto a parte dinâmica como a parte estática, ela é preenchida por pessoas. As pessoas estão envolvidas, elas atuam tanto na parte estática como na parte dinâmica. A estática é o que é? É a estrutura organizacional da igreja. A estrutura organizacional, na realidade da igreja metodista, são as sociedades e os ministérios, né? E cada uma dessas estruturas, elas têm uma composição de liderança, e a liderança, ela exerce o ministério. A função dessa liderança é exercer a função dinâmica com base nessa estática. E a estática também são os documentos da igreja, né? Os documentos, os regulamentos, as normas. E, consequentemente, a parte dinâmica, né? São os concílios, né? As reuniões, é a parte dinâmica dessa estrutura estática. Em suma, então essa é a parte estática. A parte dinâmica é exatamente o exercício da função. É o exercício da função. Ou seja, é o que a igreja faz. É o que a igreja faz. E o que é que a igreja tem que fazer? O que a igreja tem que fazer? Né? Quando a gente parte para essa pergunta, a gente também pode perguntar como tem que fazer, né? Então, o que a igreja faz? O que ela faz? Está lá em Mateus, também aqui, 24, lá no final, 18, e 18 em diante, ide e fazer discípulos, né? Ide e batizai, como consequência, claro. Ide e ensinai, né? Então, esses três verbos estão lá no capítulo 24 de Mateus. Então, o que a igreja tem que fazer? O que é que a igreja tem que fazer? E até como a igreja ela tem que fazer, ela segue um fundamento, né? Um fundamento impulsionador e um fundamento legitimador. O impulsionador, né, é a inspiração, são os desafios, e o que legitima, aí está lá nos documentos da igreja, entre os documentos da igreja, o principal, a Bíblia, né, e a Bíblia, e a doutrina, etc e tal, ela diz, a doutrina diz que em o nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que em o nome do Senhor Jesus é otorgada a autoridade à igreja para fazer tudo isso. Perfeito? Então a igreja, o que é que ela tem que fazer? Então, já dei os três verbos, né? Evangelizar, pregar o evangelho, né? Pregar o evangelho. Também está lá em Marcos, toda criatura, Marcos 16, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê
será condenado. Batizando e ensinando todas as coisas que eu vos tenho dito. Isso já lá em Mateus. Então, evangelizar, ensinar e batizar. É isso aí que a igreja tem que fazer. Bom, em suma, o que legitima é o nome de Jesus legitima. E o impulso é o estímulo, né? O estímulo. O Espírito Santo, ele estimula, ele impulsiona, ele te desafia. Como Filipe foi desafiado, foi o próprio Espírito que falou para Filipe para evangelizar o eunuco, servo da rainha, né? Que está lá em Atos. E ele estava lendo o livro de Isaías, e daí então o Espírito fala, vai lá e fala com ele. Deus mandou, o Espírito Santo inspirou, provocou, e ele obedeceu e foi, né? Então é assim que funciona. É assim que funciona. Então, tendo dito isso, assim, aí eu faço a seguinte pergunta: se o papel da igreja é evangelizar, é ensinar, e batizar, alguns grupos estão fazendo outras coisas, né? Se o papel da igreja é este, né? Porque a gente pergunta, por que tem gente fazendo outras coisas? Por quê? Essa é a pergunta. Por que tem gente fazendo outras coisas em vez de evangelizar, em vez de ensinar e consequentemente batizar pessoas, incluindo elas no reino, né? Por meio não só do batismo, da própria evangelização e pelo próprio ensino? Por que tem gente fazendo essas coisas erradas? Me parece que existe um desvio, né? Um erro da interpretação do papel da igreja, aonde entra a nossa conversa. Então, então há vários desvios. Há vários desvios de interpretação, né? De interpretação da missão. Vários desvios. O antigo são as 4 paredes, que a gente, desde que quando eu era novo convertido, né, falava das 4 paredes. Mas hoje em dia não são mais as 4 paredes. Há outros desvios. Mas a gente pode começar a falar das quatro paredes para o nosso estudo de hoje. As 4 paredes, o que é as 4 paredes? Se eu tiver errado, você coloca aí depois no comentário. Era aquela fixação que os irmãos da igreja tinham na parte estrutural da igreja, né? Na parte estrutural. O que é a parte estrutural? É interesse pelos cargos, é o interesse não pela função, mas pelo cargo, pelo título. E aí as pessoas, que esse problema também aparece em Jesus lá, na liturgia, no ritual, né? As pessoas se preocupam com a coisa errada. E aqui a gente passa, então, vamos ter que ler o texto. Vamos ler aí Mateus 12, verso 6, 7 e 8. Aqui está quem é maior que o templo. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado.
Então essas quatro paredes trata da crítica, aqui no caso registrado pelo evangelista Mateus. Ele registra que Jesus critica a estrutura do templo. Ele critica a dimensão do interesse nos cargos e nos benefícios que esses cargos dão para quem os possui, e usufrui de forma equivocada aquele papel que a pessoa tem dentro da sociedade, da religiosidade, do próprio Deus e diante do próprio povo. E aí esse interesse gera essa crítica, né? Essa crítica e que fala que quando ele diz assim, aqui está quem é maior que o templo. Então ele está dizendo, na inversão da palavra, que é menor. O interesse pelo templo, pela estrutura, por si só, é uma coisa menor, consequentemente um equívoco, tanto no interesse como no esforço de quem busca essas coisas. Está buscando uma coisa vã. Porque Jesus, eu estou me lembrando aqui que Jesus falava que quem deseja essas coisas da terra terrena, esses interesses terrenos, já receberam a sua glória. Excluídos estão aí agora eu falo, do prêmio vindouro. A vida eterna é o grande prêmio. Não a vaidade, o glamour do cargo, da função ou dos benefícios, né? Das vantagens diante do povo, diante da fé do povo que a pessoa obtém, tendo esses cargos. Então é um negócio complicado. Aí vamos falar dos outros desvios. Os outros desvios o mecanismo de legitimação para a pessoa da mesma forma ter vantagens. Há vários argumentos que hoje que não são argumentos bíblicos, eu não posso entrar, não são argumentos bíblicos, e aí o que vai acontecer? A gente vai tomar muito tempo, eu tenho um limite dessa transmissão. Mas essas outras ferramentas de legitimação são, na verdade, argumentos que não bíblicos, são argumentos indiretos que até utilizam da Bíblia, mas eles usam os versículos bíblicos para defender a argumentação, para convencer a população, as pessoas, da validade daquele outro mecanismo de influência. Vamos lá então. Aí tem temas para-eclesiásticos, para-teológicos, vou chamar assim, que não são temas teológicos. Temas teológicos, salvação, né, pecado, né, a situação do homem, inferno, o diabo, né, esses são temas teológicos. Eles utilizam temas, esses outros temas são temas psicológicos, sociológicos, que não bíblicos, né? A Bíblia usa eles, mas ali é uma inversão. Eles usam a Bíblia. É o contrário, tá entendendo? Então, nesse sentido, eu já vou ao ponto. Os temas bíblicos têm como objetivo alcançar as pessoas. Lá no início, o que eu falei? Ide e evangelizai, ide e pregai, ide e ensinai, ide e batizai. Esses verbos estão direcionados para que os agentes, operadores da missão, eles alcancem pessoas. Logo, o alvo são as pessoas.
dentro das suas realidades, dentro das suas necessidades, e o próprio propósito de Deus em alcançar essas pessoas. Você está entendendo? Então as pessoas são o alvo. Aí a gente vai aqui, misericórdia quero, verso 7 do capítulo 12, e não holocausto. Então, o objetivo é que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, que a bondade de Deus chegue às pessoas, e não que essas pessoas sejam fruto da manipulação psicológica ou sociológica, que seja maniqueísta, em termos da filosofia ou da ideologia, que tem por objetivo manipular as pessoas. Nós não estamos aqui para manipular as pessoas, não é esse não é o objetivo. Pelo contrário, o objetivo é iluminar as pessoas, abrir a mente das pessoas, descamar os olhos das pessoas. Eu estou lembrando aqui a passagem da convenção de Paulo, quando Ananias, o Espírito Santo estimula Ananias a ir até esse homem e passar as mãos sobre o rosto dele, sobre a face dele, e as escamas, a Bíblia diz que as escamas caíram. Esse é o papel da missão. Esse é o nosso papel. Não é manipular as pessoas. O nosso papel é iluminar, descamar os olhos das pessoas, iluminar as almas, iluminar as mentes, para que elas alcancem a libertação, a autossuficiência, claro, que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, elas encontrem o seu potencial, a sua potencialidade, a sua capacidade, que foi Deus que deu. É Deus que deu os talentos, os dons, as qualificações, e as capacidades para vencer, para superar, para avançar, para desatar. E com essa experiência com o Espírito, porque essa pessoa, ela vai saber que aquela vitória dela, ela alcançou porque Deus ajudou. E essa pessoa, ao reconhecer isso, ela vai ser grata. E o que é importante disso? A experiência que a pessoa teve. Ela vai saber, vai ficar registrado na gene da pessoa que a vitória que ela alcançou foi Deus que deu. Foi porque Deus agiu. Foi porque Deus operou. E isso é que é a experiência. Essa é que é a experiência. A experiência de você conquistar algo e você, ao estar vencendo, você sabe que é fruto de uma intervenção. Alguém está agindo, alguém está operando, alguém está abrindo a porta, alguém está derrubando o muro, alguém está abrindo o Mar Vermelho ou Rio Jordão para a pessoa passar em pé enxuto, como diz a palavra. Aquele lugar é aquático, mas ele torna em terra seca para possibilitar a passagem. O que eu quero dizer? Que isso, só Deus pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso. Não pode ser atribuída aquela vitória a qualquer outro ser, a qualquer outra entidade, a qualquer outro agente. Essa é a experiência. Fica registrado que foi Deus que ajudou. E esse registro é a experiência. Oh Deus! É isso, esse aqui é o ponto. Não tem filosofia, não tem estratégia holística, ou o que quer que seja capaz de trazer essa revelação, de trazer esse conteúdo, que ele vai direto à alma humana, vai direto à realidade humana e fica registrado lá, não se apaga, é imutável, fica agarrado. E vou dizer, essa experiência vai lá, porque essa experiência é um valor vindouro, esse valor é eterno. Se tem uma coisa que a gente vai levar
as experiências que a gente teve, tem e teremos ao longo da vida com Deus. O grande eixo, né? E essas quatro paredes, e os outros desvios, eles vão na direção exatamente contrária da experiência. Na verdade, essa reflexão é uma denúncia e um despertamento para ficarmos atentos, para a gente entender de forma adequada qual é o papel. Aí aqui a gente já começa a responder o que é que a igreja tem que fazer: libertar as pessoas, né? E como é que a gente tem que fazer, né? Como? No mínimo uma resposta básica, na direção do Espírito, não de forma carnal, de forma material, humanamente estratégica. Não vai. Pode funcionar, mas pode dar errado. A probabilidade do erro é muito grande. Mas quando Deus está na coisa, a certeza da vitória é certa. É certa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Parece complexo, mas não é simples. Deus é simples. Jesus é simples. A sua mensagem é simples. Qual é a sua mensagem? É que ela, né, qual é o propósito da mensagem? Alcançar as pessoas. Alcançar a necessidade das pessoas. Que elas superem, que elas vençam, que elas entendam, que elas tenham uma experiência com a palavra, com o próprio Deus. E dessa forma, essa pessoa, ao reconhecer, né, que foi Deus que ajudou ela a vencer, ela vai ser grata. Basta um pouquinho de coerência. Gente, quem é que não vai reconhecer? Quem é que não vai ser grato? Se a pessoa percebeu que foi Deus que ajudou, né? Se a pessoa tiver clareza, se a pessoa tiver certeza, foi Deus que me deu essa vitória, gente, ela vai ser grata. É uma coisa natural. É natural. E eu quero dizer para vocês, nesta manhã, que o Filho do Homem é Senhor do sábado. O meu destino, o seu destino, o destino da igreja está na mão dele. O que quer que vai acontecer na sua vida e no mundo, é ele que decide. A Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. Se renda a ele. Esse que é o verdadeiro exercício, se render a ele e resistir ao eu. Isso é difícil. Matemática, né? Vou até anotar isso aqui. Como, né? Como e por que resistir ao eu, né? Como? Vou até registrar. Resistir ao eu e se render à vontade dele. É uma pergunta interessante para a gente desenvolver aqui. Como? Por quê? Vou botar aqui. Por quê? Né? Por quê? Por que eu vou resistir ao meu eu? O que eu ganho resistindo ao meu eu e me rendendo à vontade dele? Aí eu vou deixar para a próxima. Então esse é o grande, né? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. É o grande exercício. Esse exercício de lutar contra o seu eu, de lutar contra a preguiça, contra o medo, contra o cansaço, né? Contra a vaidade, contra a inveja. É um grande exercício. Eu acho que essa tarefa é o grande ingresso, é o green card
para entrar no céu. Eu penso que para entrar no céu, primeiro você tem que entender o que é o céu, aceitar o céu, desejar o céu e lutar por ele. Mas você só vai desejar se você entender. Aí se você entender, você vai saber o valor. Aí você vai querer, aí você vai lutar. Então essa que é a sequência do ingresso no céu. Esse que é o grande custo. Que você possa entender a diferença das 4 paredes e os outros desvios para o valor da vida humana, da perspectiva da Bíblia, do Espírito e de Deus e de Jesus, né? E seguir essa compreensão, seguir isso, esse que é o grande eixo. O ser humano que é importante, as vidas humanas, a alma humana é o grande alvo do plano de Deus. Você, eu, nós somos o interesse de Deus e não as estruturas, né? Tanto materiais como, né, qualquer outro tipo de estrutura. A estrutura, ela precisa existir. Acho que Paul Tillich, acho que é a Perspectiva Teológica, um livro, né, chamado Perspectiva Teológica do século XIX e XX, né? Esse livro fala a estratificação é o mal necessário. A Bíblia é fruto da estratificação. A estratificação é o registro, né? É a estrutura. Ela é necessária, mas é necessária, mas não é mais importante. O sábado é muito menos importante que você. Você é o alvo de Deus, a sua vida, a sua necessidade. Deus quer atender a sua necessidade. Por isso eu estou aqui. Por isso alguém esteve aqui antes de mim. Ai, coisa boa. Que você possa compreender isso. E que você valorize as outras pessoas, se valorizando antes a você mesmo. Saiba qual é o seu valor. Aí você vai saber qual é o valor das pessoas e o valor que Deus tem pelas pessoas. Uma alma vale mais que o mundo. Ele é maior que o sábado, diz aqui. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Aqui está quem é maior que o templo. Ele é maior que o templo. Ok, amados? Que Deus possa te abençoar nesta manhã, fortalecer você nessa direção, nessa compreensão, e que sendo assim você possa ajudar muita gente, você possa ajudar muitas pessoas. Eu vou orar por você para que você tenha força para atender o chamado de Deus, para atender o clamor de Deus, para você ser um profeta, para você ser um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus, para libertar muitas vidas, tirar almas da escuridão, né? Dentro e fora da igreja, né? E desta forma você possa experimentar o melhor de Deus, você possa experimentar o contato, a dinâmica do relacionamento com Deus, e nunca mais isso ser esquecido. Isso fica registrado para sempre na sua alma, na sua memória, na sua história, e você ser forte, cada vez mais forte, e ajudar as pessoas, e não somente ajudar a superar os seus problemas, vencer os seus problemas, mas você ser um instrumento para ajudar as pessoas tais quais o Senhor for colocando no seu caminho. Ok? Nós vamos orar nessa hora. Se prepara aí. Coloca a mão no coração. Fica de joelho. Fica de pé. Aumenta o som do aparelho. Se prepara
esse momento de oração que eu vou abençoar você nessa hora, em o nome do Senhor Jesus. Tá vendo aí? Essa música está falando do poder de Deus. E esse poder, ele é o meio. Esse é o meio. É o meio da sua vitória. É o meio da sua conquista, de você alcançar, oh Deus, a sua vitória. Glorioso Deus, eterno Pai, toma as almas, as vivas almas que serão alcançadas pela transmissão deste conteúdo. Toma teus servos e tuas servas, ao compreenderem esta mensagem que está sendo transmitida, ela se torne uma brasa viva dentro desse braseiro e incendeie, aumente a labareda, a pressão do fogo, de forma que venha consumir todas as dificuldades, venha consumir o cansaço, venha consumir o desânimo, venha consumir o medo, venha consumir, meu Deus, o desespero, venha consumir, meu Senhor, as lutas, e venha levantar, e venha fortalecer, e venha, meu Senhor, animar, o Deus, levantando a fim de não somente alcançar a sua vitória, mas com a experiência, essa pessoa também, esse irmão, essa irmã, seja instrumento para levantar a muitos, tantos quantos o Senhor for colocando no caminho. O Senhor, derrama essa unção sobre o teu filho e sobre a tua filha, de forma que ela, a ter a experiência com o teu Espírito Santo, ela venha a ser revelada quanto ao potencial, quanto às habilidades que o próprio Deus deu para ela vencer todas as batalhas. Meu Senhor, estende suas mãos sobre os teus servos nesta hora, e eles sejam habilitados para a missão, para evangelizar, para ensinar, para levar ao batismo as almas que tu fores colocando no caminho. Ó Senhor, que eles queiram cada vez mais entender a tua vontade, estar no centro dela, de sorte que o favorecimento maior seja te servir e fazer o que tu queres. Oh Deus! Oh Deus! Toma a tua igreja e tantos quantos forem alcançados por essa transmissão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui, às 19 horas, estaremos aqui novamente lá no templo, na nave do templo, trazendo uma palavra positiva, uma palavra franca ao seu coração e para te fortalecer, né? Quero convidar a estar conosco, Rua Raul Veiga 177, aqui no centro da cidade de Cordeiro, às 19 horas, uma palavra abençoada para você. Graça e paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meus amados. Deus te abençoe.